Boa noite, queridos irmãos, amada igreja. É com muita alegria que aqui estamos, iniciando mais um culto da IPI Metropolitana neste canal. Queremos agradecer a sua participação com toda a sua família e que nós temos a certeza de que receberão uma bênção especial do nosso Deus. Vamos fazer uma oração. Glorioso Deus, Pai eterno, nós te louvamos, nós te bendizemos pelo que tu és. Tu és um Deus gracioso, um Deus amoroso, um Deus santo, um Deus justo. Louvado e glorificado seja a Trindade augusta, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós te adoramos, nós te bendizemos, porque temos a convicção de que o Senhor está em nosso meio e só o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Receba a nossa adoração, pois nós te pedimos isto em nome de Jesus, o nosso Salvador amado. Amém e amém. Queridos, façamos agora uma leitura bíblica no Antigo Testamento, conforme se encontra no Salmo 75. Salmo de número 75, se você estiver com sua Bíblia, pode agora procurar este texto, fica praticamente no meio da Bíblia e pode abrir também no seu aplicativo. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, Salmo 75. Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos e invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas, pois disseste, hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. Vacilam a terra e todos seus moradores, ainda assim eu firmarei as suas colunas. Digo aos soberbos, não sejais arrogantes, e aos ímpios, não levanteis a vossa força, não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha, porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz, a um abate, a outro exalta, porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espuma, cheio de misturas, dele dá a beber, sorvem-no até as escórias todos os ímpios da terra. Quanto a mim, exultarei para sempre, salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. Deus está no templo, Pai onipotente, a seus pés nos humilhamos, servos consagrados, reverentemente, ao Deus Santo adoramos. Por favor, com amor, espiritualmente, Deus está no templo, Cristo está no templo, sumo benefício, por seu sangue nos foi dado. Ele, o bom Cordeiro, foi o sacrifício, expiou o vil pecado, escolheu e sofreu o cabal suplício.
paciente mestre, dá-nos teu ensino, aclarando as leis benditas. De prazer conhecer a graça infinita, sim, estás no templo. Amém. Queridos irmãos, passamos agora ao momento de confissão. Devemos reconhecer que somos pecadores e vamos ler alguns versículos do Salmo 32. Salmo 32 diz assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque na tua mão passava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Meus queridos, então, reconhecemos que somos pecadores, mas também Deus já promete que Ele nos perdoa. Para isso é preciso que confessemos sinceramente os nossos pecados. Vamos ter agora um momento silencioso de oração. Confesse a Deus os seus pecados e receba o seu perdão. Após esse momento, eu farei uma oração em voz audível. Misericordioso Deus, Pai Celestial, nós, neste instante, estamos reconhecendo que somos pecadores. Dependemos totalmente da Tua graça, da Tua misericórdia. Abençoe o Teu povo que confessou os seus pecados, Senhor Deus, que o Teu perdão venha ao nosso encontro e assim que nós nos coloquemos em Tuas mãos para sermos instrumentos de justiça, instrumentos que proclamam o Teu reino. Ó Pai, nós pedimos isto em nome de Jesus, o nosso Redentor. Amém e amém. Queridos, agora vamos passar um momento especial de louvor. Em primeiro lugar, cantaremos um hino, não deixe de nos acompanhar neste hino lindo. E em seguida, cânticos também que exaltam o nome do nosso Deus. Servo inútil sem valor, mas pertenço a meu Senhor. Fraco em obra e no pensar, muito propenso a tropeçar. Salvo estou por teu amor, e devoto a ti.
Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia
teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do dever e toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Só tu és a nossa herança perfeita que ninguém pode tirar. Yeah, yeah. Tu és a nossa fonte, nossa colheita, Jesus. Faz muito barulho pra Ele. Oh, oh, Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas obras maiores verdadeiramente guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Queridos
Estamos chegando agora no momento especial do culto, que é a proclamação da Palavra de Deus. Hoje temos a satisfação de contar com o nosso pastor, reverendo Sandro Xavier da Silva, na transmissão da mensagem. Vamos fazer uma oração de iluminação. Ó Deus querido, neste instante, o teu povo está reunido e, Senhor Deus, ávido para ouvir a tua palavra. Que, Senhor Deus, o teu Santo Espírito que a inspirou possa iluminar as nossas mentes para que aprendamos essas verdades eternas para colocá-las em prática em nosso viver. Nós te pedimos, portanto, por tudo que vai acontecer daqui para frente neste culto, que tudo concorra para a honra e glória do teu santo nome. Muito obrigado, a Deus, porque o Senhor tem iluminado as nossas mentes. Oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Nós vamos partir para a nossa reflexão nessa noite. Nós estamos vivendo o primeiro domingo da Quaresma. Quaresma é aquele momento, aquele tempo, né, da liturgia da igreja, em que nós refletimos um pouco mais e, junto com Jesus Cristo, nós nos dedicamos ao arrependimento, à oração, à contrição, a pensar na nossa vida profunda de fé com Jesus Cristo. Por que eu digo com Jesus Cristo? Porque nós somos convidados a passar 40 dias refletindo. E isso tem um paralelo com muitas coisas na Bíblia, mas especialmente com os 40 dias que Jesus Cristo ficou ali no deserto, tentado, né, pelo inimigo, pelo diabo, tentando demovê-lo de realizar a sua missão. Então também nós somos convidados a, nesse espírito, passar esses 40 dias, deixando de lado muita euforia, porque nós estamos nos preparando para a paixão de Cristo, né? E aí, claro, depois vem a Páscoa, mas de fato é um momento de nós refletirmos aí sobre a nossa seriedade na missão de Jesus Cristo, pensar sobre também os nossos desvios, né? E nós começamos esse momento da Quaresma, neste primeiro domingo da Quaresma, com a leitura do Evangelho de Marcos. Nós vamos ler no capítulo 1, versículos 9 a 15, e vamos para uma reflexão que eu estou chamando de dedicação à missão de Jesus. Marcos 1, de 9 a 15, texto do Evangelho que eu convido vocês a acompanharem comigo a leitura. Marcos 1, 9 a 15, repito, prepare a sua Bíblia, nós vamos ler. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré, da Galiléia, e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu Filho amado, de ti me agrado. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Palavras do Evangelho. Irmãos e irmãs, nós vivemos esse tempo da Quaresma com muita dedicação. Somos convidados sempre na igreja a viver muita alegria, né? E nós sabemos que a vida do ser humano, em geral, tem momentos alegres, sem dúvida, mas também tem momentos de dificuldade, de tristeza, de luto, de apreensão, de angústia, de fraqueza, de impotência, né? Nós vivemos nesse tempo de pandemia, tanta impotência, tanta vontade de que não fosse da maneira como nós gostamos e ficamos muitas vezes sem ter o que fazer ou até de pensar o que será que eu deveria fazer.
Mas nesse período, e aí, como eu falei no começo, somos convidados a caminhar com Jesus, nós temos aí no Evangelho de Marcos, nesse texto que nós lemos, essa perícope, um trecho, né? Um exemplo de Jesus Cristo para o que nós podemos fazer nessa preparação para a missão. Então, eu quero destacar 3 pontos, tradicionalmente. O primeiro é que Jesus se batizou. Jesus se batizou como nós nos batizamos. Você pensa que Jesus precisava se batizar? Jesus, sendo Deus também, precisaria passar pelo processo do batismo? Jesus poderia dizer, né, que não aceitava, que não iria se submeter a isso. Mas ele se colocou à disposição e convidou, né, não só convidou, como determinou que João o fizesse. João, né, se nós olharmos em outros evangelhos, vamos perceber que João dizia que não era digno de fazer o batismo de Jesus Cristo, né? Mas Jesus falou, olha, é necessário que isso aconteça. E ele pediu que João, ele determinou que João fizesse o batismo dele. Então ele se dispôs, ele se entregou, ele se colocou ali disponível para que acontecesse com ele a mesma coisa que aconteciam com as outras pessoas. Jesus era Deus completamente, mas era também homem completamente. E ele veio como Deus para viver como nós. E ele então passou por esse processo, ele se colocou próximo daqueles a quem veio salvar. Deus o Pai, ele ficou orgulhoso da atitude de Jesus, né? Ele ficou certo de que naquele momento Jesus estava mostrando a presença de Deus entre a humanidade, entre a criação. E ele chamou Jesus de quê? Filho amado, lá no versículo 11. Um filho amado em quem eu sinto muito alegria, de ti me agrado. Então, Deus se agrada quando nós fazemos aquilo que é determinado por Ele, que Ele espera de nós. E a atitude de Jesus no batismo foi uma atitude de solidariedade para com aqueles que sofrem, com aqueles que são criaturas, com aqueles que são alvo do plano de salvação de Deus. Ou seja, se Jesus, que era o próprio Deus, se colocou ao lado daqueles pecadores, necessitados da salvação e da libertação do Deus Pai de amor, quanto mais nós, que passamos pelo batismo porque precisamos e que também nos colocamos na mesma missão de Jesus. Nós devemos estar ao lado daqueles que pecam. A ação de Jesus pelas vias religiosas da época, ela poderia ser rechaçada, ela poderia ser comparada, ela poderia ser pensada de uma forma como uma forma de religiosidade puramente. E não deixava de ser. Não deixava de ser. Jesus olhou para as pessoas e sabia que elas tinham a sua religiosidade e ele resolveu mostrar a elas essa importância também de, inseridos numa comunidade que tinha suas práticas religiosas, também atender aquelas necessidades ali. E o batismo era uma delas, para aquela comunidade de fé já, né? Então, se ele se entregou, ele cumpriu o que era necessário, ele levou a necessidade de mudança para aquelas pessoas, porque o batismo era uma forma visível de mostrar uma lavagem, né? Uma limpeza, um novo começo, uma nova vida. Jesus então mostrou o que era necessário, ele cumpriu. Ele levou as pessoas a essa necessidade. Então note que quando Jesus se batiza como nós, ele está dizendo, olha,
é importante que você esteja inserido nessa comunidade de fé, que você se faça um com as pessoas dentro daquilo que vocês combinaram. E o batismo é uma marca importante para quem está entrando nesse mundo que nós caminhamos com Jesus Cristo. Ele deu esse exemplo para nós. Na segunda coisa, eu quero dizer para vocês sobre a simbologia do deserto. No deserto, você se forja. Então, somos recebidos na comunidade pelo símbolo do batismo, um símbolo muito forte entre a comunidade cristã, especialmente. O batismo é imprescindível. Então, quando somos recebidos na comunidade, pelo batismo, nós devemos ser levados a uma preparação, né? E uma dessas preparações é o deserto. É uma coisa muito pessoal. E esse símbolo do deserto tem uma imagem muito importante para a comunidade cristã. No deserto nós nos encontramos com Deus. O que é o deserto na sua vida? O que o deserto representa para você? É um lugar onde você está sozinho, é um lugar onde você não tem alimento, é um lugar onde você não tem com quem compartilhar o seu sentimento, é um lugar para quem você não tem alguém que você peça para carregar o seu peso. Você está sozinho. É você e o seu íntimo com Deus. Ali nós confrontamos o nosso próprio eu, nós buscamos forças, nós encontramos esse Deus para nos ensinar e para nos confrontar com as nossas próprias tentações. O deserto é um lugar onde o cristão se forja. Não fique pensando que você vai precisar pegar um avião e ir lá para o Saara ou para qualquer lugar onde você encontra um clima de deserto, mas isso é realizado intimamente no deserto da sua alma. Nos momentos em que de fato você encara as suas tentações, nos momentos em que de fato o inimigo, Satanás, está tentando te tirar do caminho, do projeto que é de Deus. É nesse deserto que você vai encontrar com as suas mais íntimas necessidades, os seus mais íntimos desafios, e vai ali encontrar com Deus, como Jesus fez no deserto. No deserto, você encontrará as feras que estão dentro de você. Como Jesus esteve lá, sendo tentado por Satanás, estava com animais selvagens, mas anjos o serviam. Você vai encontrar essas feras dentro de você. Você também vai encontrar e vai reconhecer e vai detectar os anjos que te sustentam nessa caminhada. Você passou pelo batismo, foi aceito na comunidade, fez aquilo que todos exigem mostrar para que esteja dentro dessa comunidade de fé que se reúne em torno de Jesus Cristo. E agora você passou por esse deserto. E o deserto, lá no deserto, sabe quem você mais encontra no deserto? É você mesmo. É lá dentro que estão as tentações. É lá dentro que está Satanás querendo falar alto e atrapalhar a sua caminhada. É lá dentro que estão as feras te ameaçando. Mas é lá dentro também que você encontra os anjos. É nesse grande deserto da nossa realidade, da nossa vida, da ameaça que tem dentro de nós, mas também da realidade divina que habita em nós, pelo poder do Espírito Santo que você recebeu no batismo. Como terceira reflexão, é hora de você, como diz lá no finalzinho da nossa perícope, o versículo 15, e Jesus fala, o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se
e creiam nas boas novas. Prestem bastante atenção agora, porque essas palavras podem nos enganar. Nós estamos inseridos numa comunidade de fé, vamos relembrar aqui, né? Isso é uma visão externa. Nós somos confrontados com o nosso próprio eu no deserto, e aí já é uma visão interna. E nós estamos prontos para servir, né? Estamos agora prestes a pegar o exemplo de Jesus. E ele usou essas palavras aí que eu falei para vocês. O tempo é chegado. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Então vamos lá. Primeira palavra, arrependam-se. Não. Primeira palavra, próximo, né? Primeira palavra, próximo. Quando Jesus fala o reino de Deus está próximo, nós podemos pensar nessa palavra próximo como estamos chegando em algum lugar de carro, né? Olha, a cidade tal já está próxima. Não. Jesus não usou nesse sentido. O reino de Deus está chegando, está próximo, está perto. Não é isso. Perto pode ser no sentido também que eu vou dizer a vocês, mas não no sentido de estar chegando aí. Quando ele fala está próximo, já está coladinho com você, está próximo. O reino de Deus já chegou. E o reino de Deus, o que era? O que era o cumprimento da lei? O que era o reino de Deus ali próximo? Era ele mesmo. Era o próprio Jesus Cristo já entre nós. Era Deus entre nós. Esse é um grande segredo para nós cristãos. Não se procura mais nada quando temos a Jesus Cristo. A lei está cumprida, o reino de Deus está próximo. Basta olharmos nele, nas palavras dele, nos atos dele, que nós vamos perceber o reino de Deus. E no segundo alerta, sobre o arrependam-se e creiam nas boas novas. E nós focamos muito esse arrependam-se na sua vida, muitas vezes com toques moralistas, sabe? Toques que dão às pessoas culpa por fazerem alguma coisa que pura e simplesmente são visão de homens, de culturas. Mas quando ele fala de arrependam-se, ele está dando a dica de o que é que ele quer que nós nos arrependamos. Sem dúvida, é um grande pecado. Mas não é nada dessas questões moralistas com as quais nós relacionamos esse trecho. A dica vem logo depois, arrependam-se e creiam nas boas novas. Creiam nessas notícias novas que eu estou dizendo. Não sigam mais esse caminho diferente que nós tínhamos e éramos levados antes de ouvirmos as boas novas, as boas notícias. As notícias boas e que trazem novidade em Jesus Cristo. Vocês ouviram esse monte de coisa, mas eu vos digo outra coisa. Eu, porém, vos digo, Jesus Cristo nos traz esse desafio e nós queremos, como cristãos, e eu faço esse alerta a todos vocês, vamos seguir a Jesus Cristo. Nada que fala ao contrário do que ele diz pode ser palavra de Deus. Esse é um grande desafio para o mundo cristão hoje. E esse momento de Quaresma, meus irmãos, deve ser um momento para refletirmos nisso. Estamos realmente fazendo a vontade de Deus? Estamos realmente seguindo a Jesus Cristo, aquele que falava de amor, aquele que falava de amar o próximo, amar a Deus acima de todas as coisas? Esse desafio é atual. Arrependam-se. Creiam nas boas novas. E elas vêm de Jesus. Aquele que disse, eu porém vos digo. Note que houve um sinal para que começasse ali o processo de novidade, de que, como se Jesus estivesse falando, ó, chegou a hora. E foi a prisão de João. Logo após, aí o texto fala, né, depois que João foi preso,
Então Jesus foi para Galiléia proclamando as boas novas de Deus. Parece que assim, aquele que veio preparar o caminho do Senhor foi preso. Chegou a hora de agir. Não dá para esperar mais. Prepare, meus irmãos, o tempo de crer no Evangelho para as pessoas, nas boas novas, nas boas notícias que Jesus vem trazer. Nada diferente disso. Jesus prega um evangelho de arrependimento. Então era necessário ouvir a boa nova. Ele convida para que as pessoas ouçam essa boa nova. Jesus prega uma palavra diferente daquilo que vinha sendo pregado na sua religiosidade, na religiosidade daquele tempo, desafiadora, que levava amor. E hoje, infelizmente, somos convidados por muita gente a retomar aquela religiosidade que Jesus quer mudar com a boa nova. Uma religiosidade em que a lei está acima do coração e acima do amor que Deus vem nos convidar a participarmos dele. É importante que esse olhar seja o nosso olhar, o olhar da atenção para as boas novas. E nesse momento em que Jesus sai do deserto, confrontado com as feras e acolhido pelos anjos, é o momento em que você também deve se preparar para passar. O momento do batismo, de ser acolhido pela comunidade, de ser reconhecida a sua fé na comunidade, é o pontapé inicial, mas passar pelo deserto é necessário. Coloque-se no deserto, só você e Deus, em frente à fome, não só a fome da comida, mas a fome de estar com outras pessoas te carregando as suas coisas. Não. Veja o que há lá dentro de você, sem medo. Diga para Deus o que você viu lá dentro. As feras, os anjos, o que Satanás falou para você para estragar o seu caminho na missão. Eu tenho certeza que os anjos vão te acolher a partir do momento em que você reconhecer isso e entregar para Deus em confissão. Esse momento da Quaresma nos convida a isso, reconhecer o nosso interior, refletir sobre isso contritos, entregar em arrependimento a Deus. É momento de oração, é momento de jejum, é momento de estar sozinho muitas vezes. A comunidade compartilha tudo, mas nós precisamos passar por esse momento. E que bom que nós temos esse ciclo, porque depois nós vamos ter o momento da ressurreição e o aleluia vai brotar dos nossos lábios como uma explosão de louvor. E Deus esteja louvado por isso. Eu quero deixar essa palavra de convite à contrição nesta Quaresma, até a Páscoa. Dedique esse momento de pensamento em arrependimento nas nossas ações, do que nós temos feito nesse grande deserto, para pensar sem fugir do deserto, sem deixar de viver esse momento de arrependimento e de contrição. Que o Senhor assim nos abençoe, nos direcione nessa Quaresma, e que com alegria, também no coração, possamos dar graças pela oportunidade de refletir sobre a nossa vida, sobre os nossos pecados, sobre a nossa condição humana, sobre os demônios que nos assolam, as feras que nos cercam, mas também ver ali os anjos que acampam ao nosso redor para nos sustentar. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe a nossa igreja, em nome de Jesus. Amém. Amada igreja, que mensagem maravilhosa trazida pelo reverendo Sandro Xavier. Que ela possa ficar nos nossos corações, nas nossas mentes e refletir nas nossas atitudes.
Passaremos agora ao momento do ofertório. Os nossos dados bancários estão sendo exibidos. Cristo nos chama a louvar e engrandecer a Ele com toda a nossa vida. Isso inclui também as nossas finanças, uma vez que Ele é quem nos dá tudo. E ainda nos desafia. Em Malaquias 3, versículo 10, ele diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. A casa do Senhor tem diversas despesas, inclusive agora que estamos no período de pandemia. Temos compromisso com o nosso pastor, temos compromisso com o nosso presbitério, temos compromisso com a Assembleia Geral e também em breve buscaremos um novo local físico. Sendo assim, precisamos de recurso e contamos com a fidelidade dos irmãos nos dízimos e nas ofertas. Também temos a palavra em 2 Coríntios 9, versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Que você possa oferecer ao Senhor com alegria e Ele possa te recompensar ricamente. Passaremos agora aos nossos avisos. O nosso chat está aberto. Deixe o seu pedido de oração. Gostaríamos de orar por você. Nossas atividades, sempre neste canal, são: domingo, às 10h15, Escola Bíblica Dominical. Às 19h15, culto de louvor e adoração. Às terças-feiras, às 20h, temos reunião pela plataforma Zoom, onde tem estudo bíblico e também oração. Se você deseja participar, peça o link a um dos nossos líderes pelo WhatsApp. O conselho, na última reunião, decidiu lançar um concurso bíblico sobre o Evangelho de Lucas. Será em abril, a data ainda será definida, mas comece já a sua leitura e estudo sobre este Evangelho, para que você possa responder todas as perguntas e quem sabe ser o ganhador deste concurso para a honra e glória do Senhor. Os nossos avisos são esses. Desejo a todos uma semana abençoada. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Nem sentida que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos já prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegado seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal. As águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre da minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba a minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mar que me cobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar,
sossegai. Convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Que seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal. As águas não podem atracar, que leva o Senhor rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Irmãos, vamos nos preparar para a nossa oração de intercessão. Nesta noite nós vamos pedir que o Senhor esteja acompanhando aquelas pessoas que entregam diante de nós muitos pedidos. Você agora, acompanhando esse culto, deve estar escrevendo aí o seu nome, o nome de alguém que você conhece, alguém que você ama na sua família, um amigo, uma amiga. Nós queremos pedir que Deus também olhe por esse seu pedido aí. Nós oramos sempre por aqueles que necessitam, por razões de doença, desemprego, uma crise na família, no seu lar. São orações comuns que a igreja faz, com muita fé, para que Deus atenda aqueles que também com fé contam com a ajuda de Deus e sabem que Deus lhe entregará o melhor. Misteriosamente, muitas vezes, não ocorre o que nós pedimos, mas sabemos que Deus faz o melhor pela nossa vida misteriosamente, às vezes contrariando a nossa vontade, mas nós entregamos a nossa vontade nas mãos de Deus, que é todo poderoso e todo em sabedoria, cheio dela, né? Por isso nós confiamos nele. E nesse momento de pandemia nós não podemos nos esquecer, reunidos, afastados, né, de pedir por aqueles que passam pela doença, passam por incerteza na sua família, tanta gente, né? As pessoas doentes em casa, outras internadas, sem saber o que vai acontecer, que o Senhor possa acalmar o seu coração. Nós oramos para que a nossa igreja seja abençoada por Deus, não só a Igreja Metropolitana de Brasília, mas toda a nossa Igreja Presbiteriana Independente, o nosso presbitério, Distrito Federal, a Igreja Cristã em todo o mundo. Nós pedimos também por aqueles que têm responsabilidade com o nosso povo, para que possam exercer os seus mandatos com sabedoria, com responsabilidade, com misericórdia pelo povo e com uma dose de bondade, né, para com o povo que o escolheu e que sustenta os seus mandatos também. Vamos fechar os nossos olhos, vamos pedir que o Senhor nos acompanhe nesta oração, intercedendo e suplicando pelo seu poder, pela sua bondade. Oremos. Senhor, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas, Senhor. Colocamos diante de Ti as vidas destas famílias que oram conosco, as vidas desses irmãos, dessas irmãs, a vida desta pessoa, Senhor, que acompanha a nossa celebração nesta noite. Nós Te rogamos, Senhor, que cada um, cada uma, esteja conosco em pensamento
junto a Ti, para que o Teu Santo Espírito, Senhor, esteja ao lado de cada um que ora conosco nesta noite. Mostra, Senhor, a Tua bondade. Mostra, Senhor, a cada um que ora conosco que o Teu Santo Espírito está ao seu lado. Trazendo, Senhor, a certeza de que Tu podes agir de acordo com a Tua vontade e que Tu podes, Senhor, fazer superar a doença, o desemprego, a desavença em família, que Tu podes fazer, Senhor, diminuir a incerteza, a angústia, que Tu possas, Senhor, cuidar das famílias que passam por essa dificuldade neste momento de doença que assola o mundo inteiro, Senhor. Cuida, Senhor, de cada um, de cada uma, de cada família, Senhor. Ser misericordioso, nós Te rogamos. Cuida, Senhor, da missão da Tua igreja, que possamos levar a muitos, Senhor, a boa nova, a boa notícia. Que possamos, Senhor, ter a certeza de que no deserto os Teus anjos nos direcionam, Senhor, e nos dão força. Dá, Senhor, força a cada um, irmão e irmã, que ora conosco. Nós pedimos, Senhor, pela nossa nação, pela humanidade, Senhor, que Tu tenhas misericórdia de nós. Ensina-nos, Senhor, a fazer de acordo com o Teu planejamento. Ensina-nos, Senhor, a sermos administradores deste mundo, Senhor, para que ele continue sendo criado de acordo com a Tua vontade. Fica, Senhor, então conosco nesse momento em que oramos, suplicando e intercedendo por outras pessoas, Senhor. Olhe para o nosso coração. Cuida, Senhor, de nós neste momento em que nós também nos colocamos arrependidos de tantas coisas que fazemos e por isso, Senhor, a maldade chega, a doença chega. Fica, Senhor, com Teu povo. Orienta, Senhor, e dá, Senhor, a medida da Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Vamos juntos fazer a oração que o Senhor nos ensinou. Com isso nós nos unimos uns aos outros e nos unimos também com o nosso Mestre, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Oremos todos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos, irmãos, a bênção. Que a bênção do nosso Deus, Criador, a bênção de Jesus Cristo, nosso Mestre e nosso Salvador, a bênção do Espírito Santo, Deus que pelo Seu poder nos reúne e nos alegra, seja com todo o povo de Deus reunidos agora em torno desta tela, Senhor, assistindo esse culto, e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Que você tenha uma boa semana, que você, onde quer que você esteja, seja o olhar, a presença, a palavra, o sorriso de Jesus com quem quer que você encontre. Boa semana. Fique com Deus.